Oi pessoal, eu sou Paulo Maron e você está assistindo mais um Afinando os Ouvidos. Hoje nós vamos começar uma série de mulheres compositoras e vamos começar com a Clara Schumann. Clara Schumann, durante muito tempo, principalmente no século XX, ela era vista como a pianista casada com o Robert Schumann. Mas há poucos anos atrás começou-se a obra da Clara Schumann começou a ficar mais em evidência novamente, começou a ter muitos estudos a respeito da sua obra, porque ela também foi uma compositora. Clara Schumann teve uma formação musical muito sólida dos pais, inicialmente, e se tornou uma pianista prodígio. Ela já fazia muito sucesso como pianista antes mesmo de completar 18, 19 anos. Foi um pouquinho antes disso que ela conheceu o Robert Schumann. Vamos ouvir, antes de eu continuar falando sobre Clara Schumann, uma de suas obras. Ela compôs três romances para violino e piano. Vamos ouvir o primeiro deles. Então, o primeiro dos três romances, opus 22, de Clara Schumann. A Clara Schumann, ela, como eu disse, teve uma carreira como pianista muito importante. Já adolescente, ela já tocava as sonatas de Beethoven, fazia grande sucesso em toda a Europa, viajava muito. E foi justamente nesse período da adolescência que ela conheceu o Robert Schumann. Ele propôs casamento com ela, mas antes de falar com o pai da Clara, o pai da Clara, que era um compositor também,
um músico influente, ele não concordou com o casamento. E tanto a Clara como o Robert Schumann tiveram que entrar com uma ação na justiça, mas foi permitido que eles se casassem quando a Clara Schumann fizesse 21 anos. E foi isso que eles fizeram. Então, quando ela completou 21 anos, eles se casaram, tiveram 8 filhos, e ela viveu grande parte da sua vida como pianista, não tanto escrevendo obras, não só para cuidar dos 8 filhos nesse decorrer do tempo, mas também do próprio Schumann, do seu temperamento, da complexidade que era o Robert Schumann. Ele sofria de alguns problemas que hoje seriam diagnosticados como bipolaridade ou transtornos bipolares ou transtornos de personalidade. E isso no decorrer de toda a sua vida sempre foi muito complicado, e isso culminou justamente com a tentativa de suicídio do Schumann. Mas antes da gente continuar a falar sobre isso, vamos ouvir mais uma peça. Vamos ouvir as 2 canções das 6 canções Opus 13 de Clara Schumann. In dunkler Traum
o Robert Schumann tinha problemas complicados, tanto de transtornos bipolares, provavelmente seria diagnosticado assim, como transtornos de personalidade. E isso começou a influir não só no seu processo compositivo, mas também na sua família. Ele tentaria o suicídio em 1854, se jogando no Rio Reno. Então, portanto, todo esse período foi muito difícil para Clara Schumann. Durante um tempo ela parou de tocar em público, muito menos de compor. Então, pouco tempo depois da tentativa de suicídio, o Robert Schumann viria a falecer. Foi nesse período em que ela estreitou mais ainda a sua amizade com o Brahms, e ela continuou não só tocando obras do Schumann, do Brahms, mas também as suas próprias obras, e fazendo um sucesso também como professora, como pedagoga. E a Clara Schumann morreu com um pouco mais de 70 anos de idade, sendo muito respeitada no meio musical naquele período, e que ficou um pouco esquecida no século XX, acobertada, digamos assim, pelo sobrenome dela. Né? E, como eu disse, de uns anos para cá, tem se destacado muito, voltado a não só uma atenção especial à obra de Clara Schumann, como também às execuções das obras dela. Vamos ouvir o primeiro movimento do Concerto para Piano e Orquestra, Opus 7.
Bom, o programa de hoje, então, nós destacamos na série Compositoras, que começou hoje, a Clara Schumann. Semana que vem nós vamos falar sobre a Ethel Smith, compositora britânica. Até lá, no Afinando os Ouvidos.